Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lícia Montoro, sou professora da Fiel Barbantes. Vamos agora para mais uma videoaula? Vamos aprender a confeccionar esse chocalho para bebê. Ele tem aqui uma coroa de florzinha, mas você pode facilmente estar adaptando aí as peças para deixar tanto para menino quanto para menina, colocar brinquedinhos dentro para fazer barulho. Vamos conferir então toda a lista de materiais para estar fazendo esta peça? Vamos agora conferir a lista de materiais da aula de hoje. Eu vou estar trabalhando com o Fial Extra Kids. Ele é um produto que tem na composição 100% algodão. 516 é a tex do fio. Em cada novelinho você vai encontrar 130 gramas e 250 metros. Eu vou estar utilizando ele aqui em algumas cores, mas tem uma cartela bem grande que você pode estar substituindo. A parte do coelhinho, eu vou estar utilizando aqui esse tom, que é o nosso natural. Vou fazer a folhinha com esse tom de verde, as florzinhas com esse tom de rosa e esse tom aqui de lilás claro. Além desses fios, eu vou estar utilizando aqui esse tom de rosa, que é um rosé, para estar fazendo um lacinho. Então, como vocês podem ver, eu vou fazer a versão menina, mas vocês podem estar substituindo as cores e fazendo unissex, fazendo para menino, para menina, como vocês preferirem. Para trabalhar com este fio, eu vou estar utilizando aqui agulha para crochê 2,5 milímetros. Você pode estar substituindo de 2,5 ou 3 milímetros. Vou estar separando aqui tesoura para os meus arremates. Vou usar um fiozinho preto para bordar os olhinhos do meu coelho. Enchimento, agulha para bordar e agulha de tapeçaria. E vou estar usando aqui também um pouquinho desse blush com um pincel para fazer a bochechinha, que você pode estar substituindo facilmente por um bordado ou alguma tinta própria para tecido. Vamos agora conferir todo o nosso passo a passo. No início, eu vou separar aqui um marcador de carreira, ele vai me ajudar a sempre estar marcando onde é o início e o final de cada carreira do meu trabalho, porque nós vamos trabalhar de forma circular. Vou começar aqui com a base, então você vai escolher a cor que você desejou para fazer a base, começando então pela cabeça. Eu enrolo o fio no dedo e começo com um anel mágico. Vou começar colocando 6 pontos no anel mágico. Então, aqui eu vou estar trabalhando pontos firmes, para que o enchimento não apareça entre os pontos e assim não faça mal para o bebê. Então, 3, 4, 5, 6 pontos. Vou puxar esse fio do início até reduzir todo esse círculo. Volto agora para iniciar a segunda volta. Neste primeiro ponto, eu coloco a agulha. Vou passar essa ponta do início dentro de alguns pontinhos, assim eu vou arrematar. Então, eu vou começar aqui um ponto baixo. Observe que eu não fechei a carreira com baixíssima. Eu já comecei logo em cima da segunda com um ponto baixo. No mesmo lugar, mais um ponto. Vou para o segundo ponto. Coloco um ponto baixo. Volto nele, um segundo ponto. Primeira volta, 6 pontos baixos. Segunda volta, 6 aumentos de pontos baixos, ficando então com 12 pontos. Tenho aqui os 12 pontos. Terminei de reduzir o meu anel mágico. Vou começar a marcar a minha carreira. Você pode estar marcando ou o primeiro ou o último ponto. É só lembrar que eu gosto de marcar sempre o último ponto da volta que eu fiz.
Quando eu estiver trabalhando a próxima volta, eu vou fazer ela toda. E quando eu chegar aqui onde está o marcador, eu vou remover ele e usar o último ponto da minha volta. Terceira volta, eu vou começar colocando um aumento de 2 pontos baixos. No ponto seguinte, um ponto sozinho. Vou repetir, um aumento, um ponto sozinho. Por toda a volta até ficar com 18 pontos na terceira carreira. A quarta volta do nosso trabalho, ela vai começar colocando 2 pontos separados. E na sequência, um aumento. Nós vamos trabalhar assim por 6 vezes, 2 pontos e um aumento. Nesta quarta carreira, ficaremos com um total de 24 pontos baixos. Toda vez que nós começarmos uma carreira, ela vai seguir até o final da mesma forma. Então, eu pauso o vídeo, vou adiantando o meu, e vocês também podem, assim, adiantando de vocês com calma. Então, eu vou dar continuidade aqui. Aproveite já para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, trabalhando aqui as peças do canal, você pode marcar nas suas redes sociais com a hashtag SouFial para podermos lá ver a sua arte. Completando, então, aqui a quarta volta, eu vou ter ficado com 24 pontos. Olha só como é bem fácil usar o marcador no final da volta. Tenho aqui 22 pontos. Quando eu removo o marcador, coloco aqui nele o ponto que falta, é o último aumento. Pego novamente o marcador e coloco aqui no último ponto. E assim eu não me perco. Temos 4 voltas. Volta de número 5. Começamos aqui com um aumento de 2 pontos baixos e na sequência 3 pontos baixos. Vou repetir, um aumento e 3 pontos baixos. Quando eu chegar no marcador, terei 30 pontos na quinta carreira. Vamos então para a próxima volta. Olha só como vai ficando o nosso trabalho. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta volta, nós vamos começar aqui colocando 2 pontos. No terceiro ponto, eu faço um aumento. Eu vou agora até o final da carreira, colocando 4 pontos. 1, 2, 3, 4 e um aumento. No final da volta, para dar um total de 36 pontos, vai te sobrar 2 pontos baixos e nós vamos trabalhar ele. Esses 2 pontos baixos que sobra vamos dizer assim, são 4 pontos, nós vamos deixar 2 na frente do marcador e 2 no final da carreira, e assim nosso trabalho vai ficando sem marcação de aumento em cima de aumento e diminuição depois em cima de diminuições, tá? Então, comecei aqui com 2 pontos, um aumento, 1, 2, 3, 4, um aumento, 4 e um aumento, até chegar aqui no final, vai te sobrar apenas 2 pontos baixos, você vai trabalhar um ponto para cada ponto. Nossa sétima volta vai começar com uma sequência de 5 pontos, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Vamos seguir essa repetição por toda a volta e lá no final ficaremos com 42 pontos baixos. Oitava volta, vamos começar novamente com 3 pontos baixos, um aumento. E na sequência, por toda a volta, eu vou fazer 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Então, eu vou trabalhar 6 pontos e um aumento até o final da carreira. Lá no final vai sobrar 3 pontos baixos, que eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto. E no final desta volta eu ficarei com 48 pontos baixos. Mais uma volta agora de aumento, vamos trabalhar a volta de número 9. No final dessa carreira ficaremos com 54 pontos baixos. Para isso acontecer, nós vamos trabalhar aqui uma sequência de 7 pontos.
e agora um aumento. O aumento que eu falo é sempre de 2 pontos baixos. Vou continuar na sequência de 7 pontos e um aumento até o final da carreira. Vai dar uma sequência 6 vezes de 7 pontos e um aumento, até eu ficar com 54 pontos. Volta agora de número 10 do nosso aumento. Nós vamos novamente fazer aquela voltinha quebradinha. Então, no início, eu vou ter 4 pontos. Trabalho um aumento de 2 pontos baixos. E a sequência de 8 pontos e um aumento vai até o final da carreira. E lá no final vai me restar 4 pontos que eu preciso completar ele, ponto sobre ponto. No final desta volta, nós vamos ter aqui um total de 60 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voltinha, agora estamos no número 10. Vamos lá, então. Eu vou explicar para vocês sobre a medida, daí se vocês quiserem fazer alteração, seria agora, tá? Então, eu parei aqui em 10 voltas de aumento, tenho um total de 60 pontos. O que eu vou fazer agora vai ser uma sequência de voltas retas, para depois fazer a argola de baixo, tá? Então, eu não vou usar o marcador neste momento, porque senão ele vai ficar se mexendo muito e o ponto que ele marca fica estragadinho. Aí, agora o que eu faço? Eu cortei aqui um pedacinho do Extra Kids e eu vou pegar assim, ó, só um fiapinho dele. E vou estar marcando aqui o final e o início da minha volta. Esse fio eu vou deixar aqui, assim, ó. Depois eu removo ele. Toda vez que você for marcar assim com fiozinho, o legal é você usar um fio clarinho, ou se você estiver fazendo uma peça escura, usar um fio escuro, só que de cor diferente, para não ficar a marcação depois aqui no algodão. Eu vou estar fazendo agora um ponto baixo em cima de cada ponto baixo da volta. Então, eu vou seguir assim a sequência. E vou fazer aqui uma sequência de voltas. É rapidinho e eu já retorno com vocês para falar bem certinho quantas carreiras que eu fiz para vocês fazerem a de vocês, tá? De ponto em cima de ponto. Voltei, adiantei aqui meu trabalho e eu fiz aqui acima do ponto marcado. Olha só, o ponto que tá marcado está aqui. Então, toda vez que eu chego em cima dele, marca uma volta. Eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 voltas de 60 pontos na repetição. Ao todo, eu cheguei aqui na volta de número 22. Então, eu já posso vir aqui embaixo e remover esse fiozinho, que eu não vou precisar mais dele. Nós vamos fazer agora uma parte aqui que vai fechar um ladinho. Depois, nós vamos construir aqui, nós vamos costurar este outro lado. E essa parte nós vamos fechar por último, tá bom? Então, vamos lá. Daqui onde estou, olha só como ele fica. Daqui onde parei, eu vou fazer um total de 15 pontos. Então, vou marcar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O ponto de número 15, eu ainda não vou fechar. Eu marquei aqui o ponto onde eu vou travar junto. Então, eu seguro aqui o ponto 15 na agulha, tá vendo? Vou pegar aqui deste outro lado e vou colocar a agulha aqui em cima do ponto. Bem aqui. Olha só. Agora, eu puxo aqui a laçada, passo por dentro desse ponto e fecho o meu ponto de número 15. Só que eu não posso deixar ele frouxo. Então, eu vou refazer esse ponto para essa laçada aqui ficar bem apertadinha. Apertei aqui. E eu tenho aqui uma argolinha de 15 pontos, correto? Vamos ver se fica legal. Completei aqui as minhas voltas.
você vai trabalhar um total de 12 voltas de ponto sobre ponto, contando 60 pontos por volta. Daqui da base até aqui em cima, vai dar um total de 22 voltas. Vou agora estar marcando o último ponto com o marcador novamente. Observe que vai ser nesse ponto que nós vamos fechar essa alcinha que vamos construir agora. Vou trabalhar aqui uma sequência de 20 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O ponto de número 20, eu vou fazer bem devagarinho agora. Eu estou com metade dele na agulha, está vendo? Olha, ponto de número 20, eu coloco a agulha, busco o fio, seguro. Cuidado para você não deixar essas laçadinhas frouxas, tá bom? Então, aqui, muita calma nessa hora. E vou colocar a agulha agora nesse ponto que está o marcador. Então, eu vou virar assim o trabalho com a mão e vou pegar aqui o ponto que está o marcador. Eu vou colocar a agulha de fora para dentro. Assim. Vou passar a laçada por ele e fecho o meu ponto de número 20. Olha só como nós vamos ficar. Ok? Fiquei com 20 pontos. Eu vou continuar trabalhando circular. Então, agora, aqui em cima, eu vou subir um ponto. Aqui ainda não mostra que tá circular, mas vai ficar. Eu vou fazer 20 pontos aqui, olha. 2, 3, 4, 5. Trabalhei aqui 19 pontos e o ponto de número 20, ele fica aqui assim, apertadinho. 20 pontinhos, certo? Vou vir aqui e já começo novamente a terceira volta. 1, 2, 3, e vou fazer de novo mais 20. E o que eu vou estar fazendo agora é uma sequência bem grande aqui de carreiras de 20 pontos. Então, essa aqui é a cabeça do nosso coelhinho. Essas voltas de 20 pontos, elas vão ser o suficiente para formar uma curva aqui e depois para estarmos prendendo aqui deste outro lado. Então, eu vou fazer uma sequência bem grande aqui e depois eu retorno novamente para dizer para vocês qual foi a sequência, quantas carreiras que eu trabalhei nessa sequência, mas eu quero deixar adiantado para vocês que essa sequência vai fazer a curvinha aqui do nosso chocalho, tá legal? Então, é coisa rapidinha novamente, eu pauso aqui, faço aqui as contas bem certinha e passo para vocês igual eu fiz aqui na cabecinha. Adiantei aqui as voltas e vou contar agora para vocês quantas carreiras eu fiz e observem que eu já coloquei um pouco de enchimento aqui. Conforme você vai fazendo, você vai colocando, mas você vai deixar fofo, está vendo? Sem colocar muito, e conforme você vai colocando, você vai fazendo este movimento. Daí, assim, você vai ajeitando a fibra, tá? Então, vamos lá. Para você completar aqui, você vai fazer um total de 38 voltas de 20 pontos, e ele vai ficar desta forma, ok? Eu vou agora arrematar o fio, deixando uma sobra para costura. Desse jeito. E o que eu vou estar fazendo agora vai ser o seguinte. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa outra parte. Eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e marquei o ponto de número 10. A mesma coisa aqui do outro lado e marquei o número 10, tá? Porque nós vamos fechar agora este círculo nesses 20 pontos que ficaram aqui antes dos marcadores, ok? Então, eu coloquei um pouquinho de enchimento aqui, não coloquei muito, depois eu vou completar, porque essa parte nós vamos fechar por último. Aqui eu fui colocando enchimento de uma forma que eu ia trabalhando e ajeitando assim, tá vendo?
Então, ainda cabe um pouquinho mais de enchimento aqui, eu vou colocando com calma depois, porque agora nós vamos fazer a costura. Esta parte, ela vai ser costurada aqui, e ela sim, fica assim amassadinha. Aí depois a gente vem assim com a mãozinha e organiza para ela ficar bem bonitinha aqui, tá? Mas sem o enchimento ainda é ruim de definir isso. Então, nós vamos colocando o enchimento aqui dentro assim, ó. Você pode colocar com a ponta da agulha, da tesoura, com uma agulha de tricô, como você preferir. Só não coloca muito, porque senão na hora de fazer a curva do desenho, ele não vai fazer. Então, aqui eu já coloquei um tanto de enchimento e vou colocar só mais um pouquinho. Você vai colocando de pouquinho em pouquinho. Vamos usar agora a agulha de tapeçaria média. Olha só. Você vai movimentando aqui, está vendo? Ok, vamos lá. Eu vou pegar aqui no meu alfineteiro uma agulha de tapeçaria média. Vou colocar o meu fio. E neste momento, eu vou vir nesse ponto da frente e passar a agulha nesse sentido, de fora para dentro. Assim, eu vou finalizar aqui a carreira. E vou voltar com ela para fora aqui, neste ponto, tá? Então, vamos lá. Eu sei que eu tenho aqui 20 pontos, e eu também sei que eu tenho aqui 20 pontos. Então, o que eu vou fazer é, primeira coisa, eu vou organizar para essa pontinha chegar lá. E agora, eu vou, com a ajuda aqui de marcadorzinho, eu vou posicionar essa peça aqui de uma forma que ela não fique torta. Então, deixa eu ver assim, ó, você baixa e pega um marcador, uma linha. Se tiver dificuldades, pede ajuda para alguém. E você vai marcar aqui, ó, o ponto de lá com o ponto daqui. Por que que você vai fazer essa marcação? Para saber mais ou menos se aqui já está certinho para você não costurar esta parte aqui que vai ficar como se fosse, como eu posso dizer, o pegador aqui do nosso chocalhozinho não vai ficar torto. Aqui não se preocupe em arrumar agora, tá? Depois da costura ele pega o formato e vai ficar assim bem bonitinho. Então aqui a gente dá uma leve travada só para saber se tá certinho, se não tá muito torto, mesmo sendo uma peça tubular. Olha só. Imagine que vai ficar costurado aqui, está vendo? Então, ele não está muito torto, não. Daí, agora aqui eu venho com a agulha e vou prender no primeiro ponto, só na alça de fora. Venho no ponto da frente e volto no primeiro ponto. Prendi. Agora, eu vou fazer assim, ponto da base da cabeça com um pontinho da base aqui de baixo. Você vai segurando da melhor forma que você conseguir, ou de cabeça para baixo, cabeça para cima, não importa. O importante é que você prenda bem os seus pontinhos para não soltar enchimento por aqui. Então, agora aqui é questão de delicadeza e um pouquinho de paciência e você consegue, principalmente na parte de dentro. Os marcadores são ótimos, porque aí você vai usando o apoio deles e depois você remove. Eu vou remover este cor-de-rosa aqui. Aqui é o limite, então, nós não podemos ultrapassar ali, para ficar bem certinho os 10 pontos de um lado e os 10 pontos do outro lado. Então, aqui eu vou ir prendendo, eu vou mostrar toda essa parte da costura para vocês. Olha só. Onde eu tenho o meu marcador amarelo, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele é o 10º ponto. Então, eu só posso pegar esse último ponto aqui. Eu não posso passar desse pra cá. Então, aqui eu tenho 10 pontos. A partir de agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou remover esse marcador amarelo para não atrapalhar a visão de vocês.
Vou pegar aqui dentro o último ponto, vou laçar aqui no mesmo lugar que eu fiz o último pontinho deste lado, prendi. Eu vou vir no ponto de número 10, onde estava o marcador. E aqui eu vou vir onde estava o ponto número 10, também onde está o marcador amarelo. Vou remover ele. E vou aqui puxar. Vai apertando aí, depois você organiza bem a sua peça. Neste momento, não se preocupe com isso. Eu vou apertar. Nisso que eu puxei a linha, olha como vai ficar aqui dentro. Eu venho neste primeiro ponto do lado de cá, com o primeiro ponto do outro lado. Olha só, ele vai soltando, aí o que que a gente faz? Puxa. Ó, ele fecha novamente. Aí você puxa bem. Então, daquele lado de lá, eu já fechei. Daí, agora, eu vou fechar o lado de cá. Aqui. Nessa hora, é importante apertar os pontos. De um lado, nós vamos costurar o lacinho bem em cima dessa costura. E as costas vai ficar só com uma marcaçãozinha. Se você não gostar, você pode colocar também um enfeite na parte de trás. Eu vou remover esses marcadores daqui. E vou continuar aqui a costura. Olha só, um ponto com um ponto. Mesma coisa do outro lado. De baixo para cima e de cima para baixo. Último ponto. Vou olhar. Vejo se não preciso reforçar nada. Olha só como ficou. Isso sem organizar, né? Claro, nós ainda estamos trabalhando, mas estão vendo que o formato já fica, né? Então, agora aqui, eu vou vir nesse primeiro ponto que eu fiz, só para finalizar. Vou passar a agulha aqui por dentro, e essa agulha, ela vai sair aqui embaixo, nesse primeiro ponto. Observe, olha só onde ela saiu. Antes de fecharmos aqui, é hora de completar o enchimento. Então, vamos dar aqui uma organizada. Que eu vou afofando a minha fibra. Cinta a peça. Veja onde ela pede para você ajustar a fibra. E você vai fazendo assim. Vai apertando, vai afofando. Aqui ficou legal, ficou macio. Dá pra segurar tranquilo. Esse lado aqui eu vejo que tá mais durinho que o outro, então eu vou organizando aqui assim, com o dedinho pra você sentir. E se faltar alguma coisa, você pode colocar também. Vai virando a tua peça. Tô colocando enchimento aqui nesse cantinho. E aqui nesse outro, onde faltou mais. Pronto. Neste momento, nós vamos unir esses 10 pontos de lá com os 10 pontos de cá. Então, daqui onde saiu a tua agulha, você vai pegar o primeiro ponto lá do outro lado. Assim. Lembrando de puxar bem. Ponto com ponto. Observa bem se esse cantinho aqui, ele vai ficar bem fechadinho, tá? Então, conforme você puxa, ó, ele fecha. Aí, eu vou vir aqui no próximo. Depois de uns 3 pontos que você faz, ele para de ficar abrindo. Então, você vai fechar bem e cuidado para você não costurar o enchimento. Assim, nós já vamos terminando essa base e vamos fazer os detalhes, como orelhinha, bordado e florzinhas.
Chegando no final, você vai se certificar que os buraquinhos ficaram todos bem fechadinhos. Nós temos que dar o nó interno. Olha só. Chegando aqui no final, vou pegar o último pontinho de cada lado. Fechei bem, estão vendo? Dos dois lados. Então, depois de eu ter fechado bem, eu coloco minha agulha aqui. Eu vou fechar esse buraquinho que ficou aqui do meu último ponto. Olha só. Daí sim, eu empurro a agulha o mais longe que eu conseguir. Por dentro. Vou pegar agora e dar um nozinho. Eu seguro aqui, passo a agulha dentro. E esse nozinho vai ficar o mais perto possível do trabalho. Viram? Volto no mesmo buraco que ela saiu e vou sair em outro canto. O que vai acontecer aqui? Esse nozinho, ele vai ficar aqui dentro. O fio que eu estou passando para lá e para cá, ele vai se prender à fibra e não vai soltar. Depois de você ter feito isso umas 3 vezes, você pode vir aqui e arrematar o teu fio. Vamos reservar agora essa base e começar a fazer a nossa orelhinha. Beleza, eu já fiz uma, vou mostrar pra vocês, e agora com vocês vou fazer a outra. Olha só, nós vamos precisar aqui de um parzinho de orelhinha dessa forma, e depois vamos deixar aqui um fio para estar costurando a cabeça. Então, vamos reservar essa parte e vamos dar início aqui à nossa orelhinha juntos. Primeira volta, 6 pontos baixos. Então, vou segurar aqui. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar o fio do início e reduzir. Vou trabalhar agora 6 aumentos, igual ao início da cabeça. Então, eu prendo aqui o fio, já começo fazendo os pontos baixos e vou trabalhar 2 pontos para cada ponto. Vou ficar com um total de 12 pontos na volta de número 2. A volta de número 3, eu vou repetir 12 pontos. Então, eu vou fazer volta 2 e 3, retorno com vocês. Nós vamos fazer assim: uma volta faz, uma volta repete, uma volta faz, uma repete até a volta de número 5. Então, primeira volta, 6 pontos, segunda volta, 6 aumentos, ficando com 12 pontos, terceira volta, 12 pontos. Terceira volta concluída, a nossa quarta volta era sendo feita de 1 ponto e 1 aumento por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 18 pontos e vamos repetir 18 pontos na volta de número 5. Completei aqui os 18 pontos da volta de número 5. A volta de número 6 vai ser a última volta de aumento. Nela, vou começar colocando 2 pontos e 1 aumento. Vou repetir assim até o final da carreira, vou ficar com um total de 24 pontos baixos. E depois o que nós temos que fazer é algumas carreiras com 24 pontos. Exatas 5 voltas. Então, vou fazer da volta de número 7 até a volta de número 11 com 24 pontos baixos. Vamos fazer o comprimento aqui da nossa orelha, tá? Então, eu vou seguir fazendo essa quantidade de pontos aqui. Eu vou retornar com vocês na volta de número 12 para começarmos a fazer a diminuição. Olha só como vai ficar quando você chegar aqui na volta de número 11. A volta número 12, nós temos apenas a 12, 13, 14 e 15, tá? São 4 voltinhas com diminuições nela. Volta de número 12, nós vamos fazer assim:
2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, vamos ficar com 18 pontos. A diminuição, você segura o ponto assim por fora, pega inteirinho aqui os fiozinhos, vai lá no próximo e faz a mesma coisa. Ficou com 3 laçadinhas na agulha, você laça o fio, passa dentro dos 2 pontinhos, laça o fio e fecha o ponto baixo. Então, aqui eu tenho uma diminuição. Novamente, 1, 2, esta é a segunda diminuição da volta. Eu seguro o pontinho do lado de fora, vou no próximo, passo o fio dentro e fecho. Segunda diminuição, novamente 2 pontos. Esta é a terceira diminuição. Seguro, seguro, busco o fio, fecho. Eu vou fazer assim por mais 3 vezes, 2 pontos e uma diminuição, vai dar um total aqui de 18 pontos. E a volta de número 13, nós vamos repetir nela 18 pontos. Volta agora de número 14, ela será feita com 1 ponto e uma diminuição em toda a volta. Vamos ficar com um total de 12 pontos baixos nesta volta. E aí sim, a última volta da nossa orelhinha, ela será feita com 6 diminuições, ficando com um total de 6 pontos. Depois disso, nós vamos cortar o fio para poder costurar na orelhinha, a orelhinha na cabeça. Então, aqui você vai seguindo assim, desta forma. Deixa eu contar, 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos, certo? A última volta, eu seguro assim, porque meu dedinho já não cabe mais aqui dentro. Então, eu vou vir fazendo assim, uma diminuição do lado da outra por 6 vezes. 1, 2, vou dobrar do outro lado. 3, vai espremendo assim o pontinho que dá certo, ó. 4, 5 e a última aqui, sexta diminuição. Para finalizar, eu coloco a agulha no próximo ponto e fecho com um baixíssimo. Não quero fechar aqui esse miolinho, deixa eu pegar bem certinho. Faz com calma nessa parte aqui que dá certo, ó. Coloca a agulha, busca o fio e passa dentro da laçada. Eu vou estar arrematando o fio. Pego aqui, então, a minha agulha de tapeçaria novamente. Passo o fio aqui dentro. Nós vamos posicionar na cabeça, na parte de cima. Então, olha só. Já apertei aqui e já apertei aqui do outro lado também. Você posiciona na altura do anel mágico, uma carreira só fora, aqui. Do outro lado a mesma coisa, na altura do anel mágico, uma carreira aqui fora. Essa parte da costura eu não vou mostrar para vocês pelo seguinte, é a mesma costura que nós fizemos aqui, exatamente o mesmo jeito. Pega um ponto daqui com um ponto daqui, um ponto daqui com um ponto daqui. O que eu quero mostrar para vocês antes é que eu vou pegar aqui o meu blush. Esse blush não sai com facilidade, tá? Eu deixei ele aqui assim, é próprio para fazer esse tipo de artesanato. Aí, aqui, eu pego um pouquinho do pozinho, bato na lateral para tirar o excesso e de baixo para cima eu vou centralizar o cor-de-rosa lá embaixo. Estão vendo? Leve batidinhas para cima. Eu passo aqui no pozinho, tiro o excesso. E mesmo depois de lavar, é um tipo de produto que gruda no fio, se assim eu posso dizer. Olha só, eu vou deixar centralizado um pouco mais abaixo e vou subindo de leve, somente aqui no meio, esfumando para cima.
Olha só. Vou limpando o próprio pincel no fio. E por ser um fio de algodão, aí ele pega bem mesmo. Viram só? Faço a mesma coisa na outra e vou costurar no topo da cabeça. Eu retorno com vocês para aprendermos a fazer juntos a florzinha que vai no topo da cabeça. Eu vou explicar uma para vocês, mas ao todo vamos precisar de 5. Dei aqui uma adiantada nas minhas florzinhas, deixei uma folha para fazer com vocês e uma florzinha. Como vocês podem ver, vamos precisar de um total de 3 folhas e 5 florzinhas para dar esse acabamento. Esses fios todos é para costura. Se você não quiser costurar e quiser colar, você pode estar fazendo também, tá? Eu vou deixar todos eles aqui pra cima pra depois eu mostrar o bordado pra vocês. Vai ser bem simples, mas vai compor bem legal essa peça aqui. E ainda vamos colocar o lacinho aqui do lado. Então, vamos lá. Aprendendo, então, a fazer a flor. Você vai precisar de pouquíssimo fio. Vamos começar aqui a nossa florzinha com 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou laçar o fio e vir na 4ª corrente com ponto alto. Eu vou estar usando as correntes como se fosse um ponto alto aqui no início, tá? Então, no mesmo lugar, eu vou completar mais 4 pontos. Cada pétala terá 5 pontos altos no mesmo lugar. Vamos pular uma na base e na próxima fechar com ponto baixo. Laça o fio, pula uma corrente na base, na próxima vamos trabalhar 5 pontos no mesmo lugar. 2, 3, 4, 5. Pula uma corrente na base, na próxima fecha com ponto baixo. Novamente, pula uma na base, na próxima, começa de novo. Opa, enrosquei aqui o fio, deixa eu voltar. 1, 2, 3, 4, 5. Pula uma corrente, na próxima, prende com ponto baixo. E aqui, onde nós temos esta última corrente, nós vamos vir aqui nela. E eu coloco, então, aqui os últimos 5 pontos. É isso mesmo, aqui na última corrente, você vai segurando e vai colocando aqui. 2, 3, 4, 5... E no mesmo lugar, um baixíssimo. Daqui onde estamos, nós vamos pegar esse fiozinho do início e apertar ele. Pronto, apertei ele aqui, ó. Fechou o início. Vou cortar o fio longo se eu for costurar. E se eu não for costurar, eu corto um pequeno fio, não precisa ser tão longo. Daqui onde eu finalizei, eu vou estar amarrando com o fio do início. 1, 2 nozinhos. Vou estar cortando aqui o fio do início. Com agulha de tapeçaria ou uma agulha mais fina, eu prefiro uma agulha de bordar. Eu vou colocar o fio aqui dentro. E vou organizar a minha florzinha. Então, daqui eu vou enrolar ela sem apertar muito, tá vendo? Daí, eu venho aqui, ó, com a agulha. E vou estar dando alguns pontos desse jeito. Você pode colocar uma pérola se você quiser. Decora do jeito que você mais gosta. Olha só, do jeito que você travou a sua florzinha, virou uma rosinha, você pode vir com esse próprio fio, encaixa aqui onde você quer colocar ela, olha só a coroa da minha coelhinha, e daqui mesmo você já vai espetando e costurando ela aqui na cabecinha, tá?
Então, é assim que eu vou fazer com todas. Vou explicar para você agora fazer uma folhinha. A folha, você vai iniciar aqui com teu fio. Vai subir aqui 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volta na primeira e fecha com baixíssimo. Desse jeito. Vou subir 1, 2, 3, como se fosse um ponto alto. E dentro dessas 6 correntinhas que formou esse anelzinho, eu vou trabalhar aqui um total de 7 pontos. Então, já tenho as correntes, mais 3 já são 4, 5, 6, 7 pontos. Vou fazer agora um ponto picô. Eu trabalho 2 correntes, venho na base do ponto e fecho com baixíssimo. E agora é só fazer o outro lado da folhinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trabalho uma corrente e venho aqui na primeira correntinha e fecho com baixíssimo. Já posso estar arrematando o fio da mesma forma. Se for colar, você corta menos fio e se não for, você deixa um fio para a costura. Eu separei 3 florzinhas como folhinhas, como esta. Vou colocar 2 aqui deste lado e uma aqui deste outro lado. Uma dica que eu dou para vocês é, se for colocar a folha abaixo, como eu estou fazendo aqui, você costura primeiro ela, depois você vem e costura aqui as folhas por cima, para ficar a sobreposição. O que eu vou estar fazendo agora vai ser o seguinte, eu vou mostrar para vocês o bordado, depois nós vamos costurar tudo isso aqui e vou mostrar também como vai ser feito o lacinho. Olha só, eu tô posicionando aqui alguns alfinetes para vocês verem melhor. Viram só? A coroa, que linda! Então tá, vamos aprender a fazer aqui o bordadinho, começando pelo nariz. Você vai escolher a cor que você quiser, eu vou estar fazendo com rosé. Você não precisa colocar muito fio na agulha. Aqui na ponta, você vai dar um nó bem gordinho. Então, eu costumo dar um nozinho. E volto aqui e dou mais um nozinho. Venho agora aqui. Da costura para cima, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Na 8ª volta, eu vou centralizar aqui no meio e vou pular 2 pontos para a direita. Então, eu vou centralizar aqui no meio. Você não precisa colocar a agulha bem pertinho, não, tá? Você pode colocar mais distante. Importante que ela vai sair aqui e o nozinho vai ficar lá dentro, ó. Você vai puxar, ele entra. Quanto mais longe, essa pontinha aqui automaticamente já fica lá por dentro. Então, deixa eu ajustar aqui esse fiapinho rosa, ele vai ficar lá dentro. Pronto, ajustei. O que eu vou fazer agora, eu contei 2 pontos para um lado, aqui eu centralizei mais ou menos ao meio, certo? E vou contar 2 pontos para o outro lado. Vou ter mais ou menos 4 pontos aqui. Eu vou fazer um risco deitado, na posição que está a agulha. Vou voltar no mesmo lugar e fazer mais risco. Olha só, essa aqui é a segunda vez. Eu já vou ajustando o fiozinho para ficar bem certinho. E vou fazer mais uma vez. Desta vez, eu vou sair aqui, entrar aqui no caso a agulha, e vou descer 2 pontos para fazer uma linha reta.
aqui embaixo, eu tento centralizar o máximo que eu conseguir. Vou ajustar aqui o meu. E volto aqui e saio com a agulha aqui no início novamente. Vou ficar com o risco de pezinho, bem no meio. O que eu vou fazer com esse fio agora é passar a agulha abaixo, ó, embaixo das 3 linhas. E vou agora fazer várias voltinhas ao redor. Então, eu passei uma vez, seguro o fiozinho sempre bem juntinho um do outro, pra ficar bem desenhadinho. Segurei 2 vezes. 3. Um do ladinho do outro, não precisa ser em cima. 4. 5. 6. 7. 8. Vou segurando aqui. 9. E 10 laçadinhos. Olha como ele fica bem recheadinho. E fica uma coisinha mais com um relevinho aqui pra frente. Aí, eu volto a agulha aqui embaixo. E empurro ela o mais longe que eu puder. Só para fazer o acabamento. Assim, nós já temos um focinho de coelhinho. Eu vou guardar agora essa ponta de fio lá dentro. Para fazer o bordado do olho, eu vou pegar um fio preto fino. Esse fiozinho eu comprei apenas para fazer bordados. Então, ele é bem fininho. E eu só sei dizer para vocês que ele é um fio de algodão, tá? Então, aqui assim, eu vou dar os nozinhos. E vou vir uma linha acima, 2 linhas acima, exatamente nessa distância. Então, o meu fio vai sair aqui. Eu vou empurrar a agulha lá de baixo, pro meu nozinho ficar dentro da fibra. Assim. E saiu. 1, 2, 3, 4 pontos. Coloco a agulha nele e vou sair aqui embaixo, no meio. Olha o posicionamento da agulha. Desço aqui com a agulha. Vou passar a agulha abaixo do risco. E agora, eu vou puxar para fazer uma meia lua. Coloco a agulha no lugar onde eu saí e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Saio aqui na direção do final do nariz. Sem puxar, muito cuidado nessa hora. 1, 2, 3, 4. E desce o fio no meio do ponto. Passa por baixo, traz pra frente, desce a meia lua e coloca a agulha no mesmo lugar. Daí, agora, é só você esconder muito bem o fio para não soltar aqui esse bordado. Olha aí, que bonitinha nossa coelhinha. Para dar um toque final aqui na bochecha, eu pego aquele mesmo blush e dou aqui umas batidinhas esparramadas. Mesma coisa do outro lado. Eu gosto de deixar uma coisinha mais forte, porque depois ela vai desbotando conforme o tempo. Você tá vendo? Então, basicamente, está pronto. Vamos fazer só um lacinho para colocar aqui na lateralzinha. Ok, vou reservar. Com o rosê, eu vou fazer um lacinho. Esse lacinho, a gente começa fazendo um cordão de correntes com 15 correntinhas, assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 correntes mais 3. Essas 3 viram ponto alto. Daí, eu vou voltar na quarta corrente e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto na base. Se você quiser, você já pode estar guardando o fiozinho do início por dentro desses pontos. Então, essa parte aqui vai ser a parte de baixo do nosso laço. Então, aqui, olha o que eu faço. Eu viro essa ponta para dentro e seguro ela junto com as correntes. Daí, aqui, conforme eu vou trabalhando os meus pontos na corrente, eu já vou guardando aqui por dentro. Dá só uma olhada. Então, eu vou fazer aqui 15 pontos e vou estar arrematando esse fio. Vamos reservar essa primeira parte. Parte de cima do nosso laço, eu vou começar um cordão com 26 correntes. Trabalhei, então, 26 correntes, ajeito aqui, porque nós vamos trabalhar um cordão fechado. Aí, eu venho aqui na primeira corrente e fecho com baixíssimo. Vamos lá, então. Eu vou ajustar aqui. Pronto, agora sim, ficou bonitinho. Vou trabalhar aqui um ponto baixo, 2 pontos baixos. Com esse baixíssimo, já tenho 3 pontos. Na sequência, um meio ponto alto. Na sequência, um ponto alto. Repito agora no mesmo lugar 2 pontos altos. Então, eu tenho 3 pontos baixos, um meio ponto alto, um ponto alto sozinho e agora 2 pontos altos junto. No ponto da frente, eu vou ter 3 pontos altos juntos. 1, 2, 3. Vou fazer agora 2 pontos altos, um para cada ponto. Três pontos altos juntos. Dois pontos altos juntos. Um ponto meio alto. Perdão, gente. Depois dos 2 pontos altos junto, é um ponto alto. E agora sim, um ponto meio alto. E para finalizar esse lado do laço, são 3 pontos baixos. Esses 3 pontos que acabamos de fazer, eles são para um lado e para o outro. É como se fosse aqui a divisão, tá? Então, aqui eu já tenho os 3 pontos. Eu vou repetir o que eu fiz daqui de baixo, eu vou fazer tudo a mesma coisa. Então, vamos lá, olha só. 3 pontos baixos, um meio ponto, um ponto alto, 2 pontos altos junto, três pontos altos juntos, um ponto alto, um ponto alto, 3 pontos altos juntos,
2 pontos altos juntos. Um ponto alto. E um meio ponto alto. Deste outro lado, já temos aqui os primeiros pontos. Então, agora, nós vamos arrematar o fio, deixando uma sobra mais longa. O que eu vou estar fazendo? Eu vou tirar aqui. Vou ajustar essa pontinha. Estão vendo aqui? Com a agulha, eu vou passar em cima desse segundo ponto, no caso aqui, o primeiro ponto baixo, e vou passar o fio dentro, levando ele lá para trás. Tenho aqui, então, um avesso. Daí, aqui, para finalizar bem bonitinho, eu vou dar o nozinho e vou deixar esse fiozinho aqui. O que eu vou fazer é isso aqui, esse movimento, tá? Pra gente poder fechar um ladinho ao outro lado. Segura aqui ao meio, passa o fio que você cortou duas vezes. Vamos pegar aquela primeira parte, colocar, você pode dobrar o meio para você se achar. São 15 pontos, então, você pode achar o ponto do meio. E vamos colocar ele aqui atrás. Colocando ele aqui atrás, nós vamos passar essa laçada prendendo ele. É por isso que nós só passamos 2 vezes antes, para não ficar também muito volumoso. Passou aqui, ó, ficou essa perninha aqui atrás. O que você faz? Você puxa ela para baixo e puxa ela para baixo. Pode puxar mesmo. Olha só como ele vai ficar. Daí, aqui atrás, depois que você passou as voltinhas que você achou o suficiente, você vai pegar aquela primeira pontinha que você ainda não cortou, junto com essa pontinha que você passou. Daí, o que eu costumo fazer? Eu passo a agulha aqui embaixo, busco o fio, passo por dentro e venho aqui atrás, em algum pontinho, tudo pelo avesso. Busco o fio e passo aqui atrás também. Assim, eu enrosco a ponta aqui atrás, o nó vai ficar bem escondido, não vai ficar na parte de cima do laço. Daí, agora, é só você ir dando nozinho, arrematando. Você pode colar ou pode costurar. Olha só que bonitinho. É só fazer todos os arremates agora. Depois de ter feito os arremates, você decide se você quer costurar ou colar ele aqui. Olha que graça, gente, que fica um charme, não fica? Se for para menino, você pode só colocar um lacinho aqui, ele já fica uma gravata, fica uma coisa bem delicadinha. Você pode também fazer um cordão de correntes e passar aqui ao redor, como você preferir. O meu eu vou estar costurando tudo. Então, agora, eu vou apenas costurar todas essas pecinhas e já vai estar pronto aqui, então, o nosso chocalho. E ficou assim, depois de ter costurado, então, eu fui costurando cada pecinha onde eu achei que ficaria melhor. Intercalei aqui as cores das florzinhas e o meu lacinho, como eu falei pra vocês, eu estaria costurando. Então, toda uma pecinha costurada e bordadinha, ideal para bebê mesmo. Eu espero que você tenha gostado de aprender a confeccionar essa peça. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação logo abaixo, deixar o seu comentário. E se você fizer peças usando as aulas aqui da Fiel e produtos Fiel, coloque a hashtag SouFiel para podermos ir até lá ver a sua arte. Um beijo e até a próxima videoaula!